Índia. Um país com mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Sua cultura e tradições milenares legaram ao mundo uma culinária, roupas e costumes únicos e exóticos. Na Índia, o tráfego é intenso e com frequência há bastante poluição. Além de muita gente, a Índia tem uma enorme quantidade de carros, bicicletas, vendedores e buzinas. Andar de carro por aqui é uma experiência diferente e um tanto arriscada. A Índia tem um dos principais símbolos do amor, o Taj Mahal. A principal religião do país é o hinduísmo. Ele está presente em 80% da população, o que significa que mais de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas são hindus. A Índia tem 1,5 milhão de adventistas do sétimo dia, mas isto significa apenas 0,1% da população. Durante este ano, a Igreja Adventista do Sétimo Dia em nível mundial está concentrando todos os seus esforços evangelísticos na Índia. O pastor Ted Wilson vai estar envolvido numa campanha de pregação em Calcutá. Nós estamos aqui na cidade de Calcutá, na Índia. Calcutá é uma cidade muito populosa. Aqui vivem milhões de pessoas, mas infelizmente a grande maioria dessas pessoas não conhecem o amor de Jesus. Viemos aqui para dar um treinamento especial para líderes de comunicação, para que eles apoiem, no mês de junho, uma grande iniciativa para levar o amor de Deus para as pessoas aqui na cidade de Calcutá, na Índia. Calcutá possui cerca de 4,5 milhões de habitantes. Considerando a região metropolitana, a cidade ultrapassa os 14 milhões de moradores. A campanha evangelística do pastor Ted Wilson em Calcutá será uma amostra do que vai acontecer na Índia, onde todas as igrejas adventistas vão abrir suas portas para a pregação do Evangelho. O treinamento de comunicação foi realizado em parceria com a Rádio Mundial Adventista e o TMI, todos envolvidos na missão. This is the first act. Este é o primeiro ACT, o Treinamento de Comunicação Adventista. Durante muitos anos, sonhamos como Associação Geral da Igreja Adventista com este programa e estamos muito felizes em realizar o primeiro ACT aqui em Calcutá. Deus seja louvado pela oportunidade de estarmos juntos. Praise the Lord for the opportunity for us to be together. O ACT, Treinamento de Comunicação Adventista, começou com a apresentação do filme Opostos. Opostos foi produzido para ser a aula inicial do ACT. Ao final, perguntamos aos participantes por que estudar. O estudo é o maior investimento da vida. Durante o ACT, as aulas foram intercaladas com músicas típicas que inspiraram os alunos e professores. ரட்சிக்கப்படுதல் அரிய செயல் என்றால் துரோகியின் நிலை என்ன ஐயோ துரோகியின் நிலை என்ன. As aulas do ACT foram ministradas para os líderes de comunicação das igrejas locais. Os professores foram os diretores de comunicação dos campos locais, regionais, continental e mundial da Igreja Adventista. Ao final, os testes e exames. Em seguida,
a formatura, ocasião em que cada aluno recebeu o seu certificado. Além de Calcutá, Pune e Bangalore também receberam o ACT. Mais de 600 pessoas participaram dos treinamentos. Estamos impressionados e maravilhados com as mensagens e apresentações que escutamos. Estamos muito felizes pela vinda desta equipe da Associação Geral. Estou muito convencido de que este programa me capacitou pessoalmente e aprendi as técnicas que preciso fazer quando comunico o Evangelho com as pessoas que me rodeiam. It will be of great help what I have just learned here. Será de grande ajuda o que aprendi aqui, que precisamos ser bons comunicadores e então como comunicar a outros e assim trazer pessoas para mais perto do Senhor. People closer to the Lord. Vamos continuar dizendo em todos os idiomas: Jesus em breve virá. जिसे खूब ही शीघ्र आश्चर्य परमेश्वर दोबारा से जल्दी वापस आ रहा है. Isua Krista hi alokale thuai don. Este edifício costumava ser um bar barulhento, mas depois a Igreja Adventista tinha outros planos para ele. Desde então, o bar foi transformado num centro urbano de influência no centro da capital da Moldávia, Chisinau. As suas ofertas generosas para a missão global ajudam a apoiar este centro que oferece oportunidades de mudança de vida nesta comunidade. O bar perturbava o ambiente do bairro, mas hoje os membros da comunidade apreciam os seus programas holísticos e os serviços médicos disponíveis aqui e envolvem-se regularmente. Na frente do edifício encontraremos voluntários que distribuem e vendem livros sobre saúde e espiritualidade. Eles cumprimentam os transeuntes e convidam-nos a participar de várias aulas e eventos ao longo da semana. A maioria dos voluntários provém de diferentes antecedentes religiosos, mas eles acreditam totalmente no trabalho que os adventistas estão a fazer neste bairro. Há dias em que eles até se deslocam aos apartamentos vizinhos para convidar os residentes a participarem nos programas semanais. Hoje, Svetlana, uma pioneira da missão global, está a dar uma aula de exercício físico lá fora. As pessoas estão sempre a aparecer e desfrutam das muitas atividades diferentes do centro, como é o caso dos grupos de canto às quintas-feiras. Depois de fazerem alongamentos e de se exercitarem, os visitantes vão para dentro para se juntarem a outro grupo que está a aprender a fazer uma alimentação saudável. Eles provam comidas diferentes, falam sobre os benefícios de uma alimentação equilibrada. Durante o dia, este edifício também funciona como consultório médico e clínica dentária. Vyacheslav é o médico que trabalha neste consultório. Quando era mais novo, foi toxicodependente e ninguém acreditava no seu potencial. Mas um dia ele conheceu um adventista que quis ser seu amigo. Este novo amigo fez Vyacheslav sentir-se acarinhado e incentivou a ler a Bíblia. Seguiu o conselho do amigo e sentou-se na esquina de um bar todas as noites a ler a Bíblia. Ele gostava das histórias e, com o passar do tempo, compreendeu que não queria mais aquele estilo de vida. Vyacheslav aceitou Jesus no seu coração e começou a frequentar a Faculdade de Medicina. Apesar dos imensos desafios, ele foi o melhor aluno da turma e agora trabalha no Centro Urbano de Influência da Missão Global durante a semana. Ao sábado, é também pastor da igreja. Vyacheslav convida frequentemente os seus pacientes a participarem nas atividades do centro, incluindo estudos bíblicos regulares, e muitos deles participam. Alguns visitantes que assistem aos outros programas do centro também querem voltar para aprender sobre a Bíblia. Devido aos esforços de Svetlana e de Vyacheslav, à dedicação dos funcionários e voluntários do centro e ao seu apoio, a congregação da igreja tem vindo a aumentar. Os membros da igreja na Moldávia agradecem por apoiar a missão global. Por favor, continue a orar e a contribuir para os projetos da missão global, como este.
Muito bom dia a todos. A hora já vai bem avançada hoje. Eu prometo que não vou demorar muito tempo. O maior de todos os mandamentos. Hoje é o sábado, comemora-se o sábado da mulher adventista, é o dia da mulher adventista. E reservou-se este sábado para fazermos esta nossa comemoração relativamente a este dia. E há uma coisa, nós lemos a história que fica em Lucas 20, 28, Lucas 10, dos versículos 28 ao 35, mais ou menos, e depois a história continua, com Jesus a dar a seu término. Mas é interessante que Jesus nos pede
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus faz esta mensagem e fala connosco relativamente a quem é o nosso próximo, Ele sabe que nós, efetivamente, como pessoas, somos pessoas relacionais. Ninguém consegue viver sem ter um próximo, sem ter alguém. Há próximos que nós vamos trazendo durante a nossa vida toda, pessoas que nos vamos conhecendo e que vão sendo importantes em algum momento da nossa vida e que temos a sorte de conseguir acompanhar ao longo do nosso percurso enquanto estamos aqui. Há outros que vão sendo construídos ao longo da nossa vida. Conhecemos os outros nas relações de vizinhança que vamos tendo, nos locais de trabalho, e por estranho que pareça, às vezes nós até ficamos muito próximos, as pessoas surpreendem-nos, e quando nos surpreendem, é importante, é bom, ficamos contentes, não é? Porque aprendemos, afinal Deus pôs alguém na minha vida e trouxe alguma coisa de especial para que eu possa aprender com esta pessoa. Não só maneiras de ser, maneiras de estar. Esta relação, esta preocupação que nós temos que ter com o outro e a importância que o outro tem na nossa vida, Deus sabe que isso é importante para nós próprios. Nós não somos isolados, enquadramos-nos dentro deste mundo e o coração e aquilo que gastamos, que ganhamos com aquilo que compreendemos com o outro, é sem dúvida algo importante. O que eu vos queria dizer é que nem sempre isso pode. Nós sabemos que Deus e o amor de Deus são altamente importantes para nós. Não só porque Jesus, quando esteve aqui no período que esteve aqui na Terra, ele foi uma pessoa também muito relacional, ele também se relacionava com as pessoas e é engraçado que ele tinha uma preocupação muito terna com quem vivia. A história do bom samaritano foi na sequência desta mesma preocupação. É interessante que o que nos diz é que houve um homem, um intérprete da lei, que chegou ao pé dele e começou-lhe a fazer algumas perguntas. E então assim, mestre, o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E então Jesus perguntou-lhe, olha, o que está escrito na lei, como é que tu interpretas? Amarás o Senhor teu Deus, diz no versículo 27, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E este é o maior de todos dos mandamentos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, quando esteve na Terra, efetivamente tentou, durante todo o seu ministério, não só ser muito assertivo com as coisas que eram certo e que eram errado, mas ele foi junto das pessoas e conseguia, junto das pessoas, ter uma relação muito próxima com elas e conseguia identificar quais eram os seus problemas, quais eram as suas necessidades e atuar conforme isso e saber se retirar na altura certa. Bem, contudo, e hoje achei interessante, e falei com a irmã Inocente esta semana relativamente a este tema, e fiquei assim um bocadinho receosa realmente ao trazê-lo, porque a abordagem a ele não é fácil. Porquê? Porque existem exceções. E o que nós vamos agora passar aqui um bocadinho, e sem querer ser muito extenso relativamente a estas exceções, nós efetivamente temos exceções a este amor fraternal que Deus nos diz para nós termos uns com os outros. Estas exceções são algo que nós, como integrados dentro da sociedade civil, e nós somos adventistas do sétimo dia, mas nós não vivemos aqui dentro, não temos uma comunidade fechada. Nós vivemos na cidade do Barreiro, vamos trabalhar ao Barreiro ou a Algures ou para Lisboa e vivemos num prédio cheio de gente e de muitas pessoas que não vão à igreja adventista ou que vão a outras igrejas, ou seja, nós vivemos no mundo, fazemos parte deste mundo. E o que nós vamos falar aqui um bocadinho será destas mesmas exceções. E a comunicação social ultimamente tem sido falado muito sobre estas questões da violência, e é por aí que nós vamos. A Sara falou, quando falava dos pedidos de oração do Ministério da Mulher para este ano, falou desta questão da violência sobre as mulheres. E efetivamente nós temos que compreender isto e temos que perceber que estamos dentro de um contexto, estamos em Portugal, estamos dentro da União Europeia, e temos realmente quando falamos sobre isto, não falamos da mesma maneira que falamos nos países da América do Sul ou nos países africanos. Falamos diferente, mas continuamos a falar. E isto não é mais do que poder, não é? Violência, segundo a Organização Mundial de Saúde, não é mais do que poder que alguém exerce, uso intencional da força física, e nós pensamos que é física, é bater, é o estalo, mas é também um poder real contra si próprio. Eu posso exercer violência contra mim ou contra outra pessoa. Ou seja, eu exerço poder
Eu exerço força física contra a outra pessoa, ou contra um grupo, ou contra uma comunidade, e quando falamos de grupo, falamos muito destas histórias que vêm hoje acerca do bullying, ou contra uma comunidade que resulte ou tenha a possibilidade de resultar em lesão, morte ou dano psicológico, compromisso de desenvolvimento ou privação. Eu mais uma vez falo, nós estamos em Portugal inseridos dentro da comunidade europeia e temos um modo de ver esta questão da violência doméstica, e é este o tópico que nós vamos falar, com algumas particularidades. Não temos, efetivamente, os mesmos números que tínhamos há muitos anos atrás e, ao contrário, nós temos mais números. Neste momento são falados sobre casos de violência doméstica, temos um aumento considerável dos números. Mas sabem porquê? Porque temos maiores denúncias. Está bem? A violência doméstica dentro da cultura portuguesa, uma cultura conservadora, com algumas características muito conservadoras, com uma ligação muito grande à mulher dentro em casa, fora do mercado de trabalho. Está bem? Nós saímos, nosso 25 de Abril deu-se em 1974, não é? O voto da mulher em Portugal não foi uma aquisição difícil, por isso nós vamos pensar sempre assim, nós vamos pensar que isto é um fenómeno que nós tem havido uma maior consciencialização, mas que sempre existiu. Há um velho ditado, e hoje estamos no dia dos ditados, que é: entre marido e mulher ninguém mete a colher. E isto era muito frequente ser falado. Não é uma coisa frequente, entre marido e mulher ninguém mete a colher. E tem uma certa razão, não é? Quando a razão deixa de existir e quando o que é possível e aquilo que é correto começa a sobressair. Aquilo que não é correto começa a sobressair. Eu queria vos dizer, mais ou menos, fui tirar, há um relatório que é a APAV, já pelo menos todos já devem ter ouvido falar, que é sobre a violência doméstica, e foi considerado um relatório, o último relatório que saiu no âmbito da violência doméstica em Portugal, remete-nos aos anos 2013 ou 2017. 2018 os dados ainda não estão completos e 2019 estão a ser trabalhados. E diz-nos isto, eu achei interessante pôr em quadro, que diz-nos mais ou menos a mesma coisa, mas fui retirar o ano 2016 e 2017, são os que estão mais próximos de nós, tá bom? E apesar dos 2 anos nos dizerem coisas muito, muito iguais, nem parecidas são, é que são mesmo iguais, é também interessante para nós pensarmos um bocadinho no que é isto em Portugal, está bem? Em Portugal. E o que é que nós temos? Temos a idade do perfil da vítima, a idade delas, dos 36 aos 45 anos, tá bom? São do sexo feminino. Mais uma vez aponto que a maioria das vítimas em Portugal são do sexo feminino, mas também existem vítimas do sexo masculino. Também elas existem do sexo masculino. A maior parte delas são casadas e são integradas em famílias alargadas. As famílias alargadas, isto é um conceito muito interessante quando falamos do tipo de famílias. Quando falamos nas famílias alargadas, são aquelas que são constituídas pelo pai, pela mãe, pelos filhos, e depois têm avós, têm tios, têm muita gente, não é? E se queremos falar, e estamos aqui a falar de temas mais sensíveis, digamos, quando falamos em algumas coisas menos boas, como fazemos falar o abuso de menores, por exemplo, mais de 90% dos crimes contra menores são feitos no âmbito das famílias alargadas. Por isso, quando falamos às nossas crianças, não falamos depois na adolescência, já é uma intervenção diferente, mas quando falamos às crianças que temos que não falar com os vizinhos e com os desconhecidos, quando ensinamos, não fales com os desconhecidos, com quem não conheces tu não falas. Tenham atenção, porque provavelmente os vizinhos e os desconhecidos somos nós, somos aqueles que vamos denunciar. Está bem? Bom, mas isso foi à parte. Falamos nas famílias, acontecem dentro do seio familiar, com a conivência e o conhecimento de quem vive dentro daquele seio. Famílias alargadas, mais uma vez, são aquelas que são pai, mãe, filhos, e depois têm avós, têm tios, que convivem ali muito próximo ou não dentro do mesmo núcleo familiar. Depois vamos falar do agressor. E estamos a falar de violência doméstica, falamos também do agressor. E penso que dentro do Dia Mundial da Mulher Adventista, dentro do Dia da Mulher, isto tem que ser falado. Mais uma vez eu reforço, e não é querer ser chata, que nós estamos em Portugal e temos alguns contextos de melhoria, e principalmente no que diz respeito à denúncia e à consciencialização. Tá bom? Então, elas são do sexo masculino, também existem do sexo feminino, mas o agressor, mas também há agressores que são femininas, são mulheres. Os homens não se sintam de todo excluídas, mas a percentagem é muito mais diminuta. Porquê? É mais diminuta na sinalização. Existe mais um complexo, uma vergonha, do homem a fazer a denúncia destas mesmas situações. Bem? E por isso há muito mais
menos dados relativamente a isto. Até que se nós formos ver as estatísticas, e o relatório era engraçado, o relatório da APAV, engraçado, que havia muita percentagem daqueles que não sabiam. Era grande, os que não sabiam ou não respondiam. Havia ali uma percentagem. Então são a idade do agressor entre os 36 e os 45 anos e depois os 46 aos 55 anos. Eram casados e estavam empregados. Aqui está mais uma tipologia que nós temos, ou uma ideia, né, que a maior parte das pessoas que exercem violência sobre o outro são desempregados, são pessoas que não têm rendimentos e também existe a questão financeira, é um ponto de ruptura muito importante para que se trave a comunicação dentro do casal. Se falarmos em famílias, falamos em casados, falamos do casal. Não é? E porque já vimos que, efetivamente, são dentro das famílias alargadas e que a maior parte das vítimas são casadas, mas que se encontram numa situação de emprego. Pode ser um emprego precário, pode ser um emprego que tenha baixos rendimentos e, por isso, faz com que não se consiga fazer face às necessidades. Nós sabemos e vivemos numa cultura em que o dinheiro é importante, não é? Não traz, mas nós precisamos dele para comprar, para viver, para ir para os transportes, para o nosso dia-a-dia. Não há possibilidade de nós, se não tivermos algum dinheiro para fazer face às nossas despesas, então acabamos por ter. Mas são empregados, também a situação face ao desemprego. São empregados. E a vitimização? A vitimização, se nós falamos de alguém que exerce poder sobre outra pessoa, que está dentro do contexto familiar, não é? Que são maioritariamente homens. Também existem mulheres que são vítimas de violência, são maioritariamente as vítimas são as mulheres, também existem homens, mas maioritariamente são as mulheres. A queixa não apresentam, a maior parte das mulheres não apresenta queixa, está bem? Não são mais de 40 pessoas. 40% das pessoas não apresentam queixa relativamente aos episódios de violência doméstica a que são sujeitos, não apresentam. E residem onde? Local de residência. O local do crime, ou aquilo onde acontece na residência comum ou na residência da vítima. Caso haja separação, ou é na residência do casal, porque já falámos que são os casados, ou é na residência que a vítima, afastando-se, ficará. Tá bom? E será. Para trás. Espera lá. Não. Aqui. Pronto, é isto. Há um observatório, e a não querer ser aqui, parece que estamos aqui num dia de sábado a falar de coisas muito, muito tristes e que não são interessantes, mas nós vamos nos levar até lá, porque é o seguinte, o femicídio é o termo utilizado pela morte das mulheres pelo simples facto de serem mulheres. E nós ouvimos na comunicação social hoje em dia, e temos ouvido bastante a comunicação social, e isto é uma das questões que faz com que este assunto hoje, consigamos dizer que hoje é mais trabalhado, é mais trabalhado do que era há uns anos atrás, porque é mais falado, temos uma comunicação social mais interventiva e na procura, às vezes, até de uma maneira muito promíscua destas situações e da abordagem a estas situações. Mas nós temos que, em 2017, e aqui o relatório é muito mais atual, 2017 foram 20 mulheres e em 2018 foram 24 que morreram assassinadas pelo facto de serem mulheres. E onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos querer... Há três fatores, e aqui há uma questão importante em termos dos fatores que vamos falar relativamente à violência doméstica e relativamente à função que nós temos como identificadores, porque nós somos sociedade civil, nós estamos, já falámos há bocado, estamos inseridos no meio e nós estamos alertas para aquilo que se passa à nossa volta e não estamos indiferentes, está bom? Mas o que é que nós temos que ter em mente? É que, regra geral, as pessoas que são vítimas deste processo, e falamos que realmente o que é mais denunciado é uma violência entre o casal. Há também violência contra menores, contra idosos e entre pais e filhos. Filhos-pais, mais, está bem? Intencionalidade. Quando nós falamos quando nós, como comunidade civil, falamos com alguém que é vítima de violência doméstica, que sofre esta pressão e que nós temos a noção que o faça, nós temos que perceber a intencionalidade deste ato. Há uma coisa muito interessante que é assim, que faz assim, tu és muito querida, és muito bonita, não é? Mas eu gosto é do bife bem passado. E nós pensamos na cultura portuguesa, a mulher deve estar na cozinha. Poxa, eu errei nesta maneira, não consigo atinar com o bife que tem que ficar bem passado, não é? Eu gosto tanto de ti, e aqui está o ramo de rosa, não é? Esta sedução, esta intencionalidade. Eu gosto tanto de ti, tu és a mulher da minha vida. Mas não fales com os teus amigos, não é? Porque os teus amigos são pessoas que te tiram do teu fator principal, que é a tua família. E isto é uma constante.
Eu gosto muito de ti, tu és o amor da minha vida. Mas olha, essa saia é muito curta. Não vale a pena, senão depois todos os homens vão olhar para ti. Não uses essa saia. E depois, e aqui está o ramo de rosas, não é? Olha, tu hoje, eu bati-te, eu tive de bater, tu não percebeste ainda que essa saia é muito curta. Não podes usar essa saia. Eu bati-te porque tu tens que aprender. Está bem? Eu bati-te porque tu não aprendeste que o meu bife é bem passado. Não é mal passado. E vocês pensam que isto... E é nesta altura, quando começa a vir o saco de boxe, a luva de boxe, é que nós começamos, é que os vizinhos começam a perceber que alguma coisa não se passa bem naquela casa. Bem, até lá são discussões. Mas quando passa do ramo de flores para o boxe, está bem? Eu já te disse, eu gosto muito de ti, tu és a mulher da minha vida, eu sem ti não vivo. Mas trabalhar, tu és a mulher para ficar em casa. Está bem? Trabalhar não é uma coisa que faça bem. Os nossos filhos têm insucesso na escola, a culpa é tua, que não soubeste educar. E vai crescendo, vai crescendo, está bem? Poder. E isto cria o quê? Este crescimento cria naquela pessoa que é vítima uma baixa autoestima. Uma pessoa que cresce e vive a sua vida adulta, e estamos a falar de gente adulta, a pensar que realmente há sempre alguma coisa que está em falta. E baixa a sua, e então faz o quê? Começa a ser manipulado. A pessoa tem medo de sair, tem medo de falar, tem medo de ir trabalhar, não tem amizades, não tem relações de amizades com ninguém. E então começa a haver a manipulação. E nós que estamos à volta dela, nós, igreja, nós vizinhos, nós colegas de trabalho, nós. Igreja Adventista é um nós fazemos parte desta comunidade civil, está bem? Nós percebemos que temos uma colega que é mais reservada no seu local de trabalho. Nós apercebemos disso. E depois o impacto. E aqui está a baixa autoestima. E aqui é quando elas começam a aparecer, e falamos delas, não porque é o Dia Internacional da Mulher Adventista, não porque comemoramos o Dia da Mulher, mas falamos delas porque, efetivamente, as estatísticas falam delas, está bem? E depois falamos disto, do SOS, esta baixa autoestima, este pedido de ajuda. O pedido de ajuda dentro da comunidade portuguesa é algo muito difícil. Nós temos uma pressão cultural grande relativamente a isto. Está bem? Ainda temos, vamos começando a deixar de ter. E depois é o cansaço que estas histórias provocam, não só na pessoa que é vítima da violência, mas também depois na família, na resto da família, que vive ali um período de novela do entra e sai, vai para uma casa-abrigo, depois vai para a casa da mãe, depois regressa, porque afinal eu peço desculpa e depois volta outra vez. E isto é uma constante, isto é cansativo para a própria pessoa, que está sempre à espera de uma oportunidade, mas depois é cansativo também para aqueles que rodeiam. E por isso nós temos aquela ideia de, interessa para quê? Vou fazer denúncia para quê? Isto é sempre a mesma coisa, não passa, não muda, é sempre igual. Uma das questões mais difíceis, quando falamos em questões de violência doméstica, uma das questões mais difíceis, uma das que elas apresentam mais em termos destas violências, sabem o quê? É os filhos. Eu não posso sair de casa porque tenho meus filhos. Ou eu não posso sair de casa porque não tenho dinheiro. Eu não trabalho, depois quem é que me sustenta? Digo-vos, caros irmãos, que essa é a parte mais fácil de resolver. Não é super fácil, não é? Mas é a parte mais fácil. O mais difícil de resolver é a dependência emocional que a vítima tem do seu agressor. Isto é difícil de resolver. Esta consciência de que eu não mereço isto, eu mereço muito mais do que isto não pode acontecer e não pode acontecer a ninguém, é a parte mais difícil de trabalhar. Então, se estamos numa sociedade muito mais conservadora, vem sempre a avó que diz, olha, eu sei, mas ele é teu marido, não é verdade? Tens de ter paciência. Ele dá-te uma palmada ou outra, não faças isso, faz de outra maneira, tu já sabes como é que ele gosta. Não é? Passa-lhe bem o bife, tu já sabes, não te sentes à mesa com ele, veste uma saia comprida, não vais trabalhar, cuida dos filhos. Aqui vêm as vozes mais conservadoras, não é? O casamento é para a vida toda. Eu não digo que não seja. Mas será que nestas situações tem que ser? Há pessoas que mudam, há gente que muda. Há gente que muda, pessoas que são diferentes, que tomam a iniciativa e que realmente Deus entra no espírito delas e entra com elas e muda-as, torna as pessoas diferentes. Mas isto é para a vida toda. A nossa sociedade diz que sim. Às vezes a nossa igreja também diz que sim. Será? E esta dependência emocional, este pedido de SOS, é o mais difícil, porque efetivamente não é dependência financeira, mas é a dependência emocional. A pessoa que é vítima e que sempre viveu neste contexto de
miséria de maus tratos, chegam a essa altura não se vê de outra maneira a não ser a merecedora de tal sofrimento. E só se vê assim, construiu-se nesse padrão. E trabalhar com ela para fugir deste mesmo padrão é o mais difícil de todo o processo. Está bem? Só para vos dizer uma coisa interessante, e que vocês já sabem, que é, há 3 tipos de violência: física, sexual e psicológica. E são as naturezas da violência numa fase interpessoal, numa relação, numa avaliação interpessoal. É a física, a sexual e a psicológica. E, efetivamente, a psicológica é mais difícil de ver, mais difícil de denunciar e é mais difícil de tratar. Quando falamos em violência, falamos neste contexto quase todo, não é? Da física, da sexual e também tem a psicológica. Mas também há situações cuja violência psicológica é utilizada com muita incidência e, por isso, muito difícil de conseguir ser denunciada. Porque não tem manchas negras na cara. Não há manchas, não há braços partidos, não há cabeças partidas. Não há. Vai ao médico, chora muito, mas pronto, dá-se. Qualquer coisa não se percebe. E esta mudança tem que efetivamente começar na própria pessoa e na capacidade que ela tem que perceber que não, de modo algum, pode ser, tem que estar a viver num contexto deste, está bem? E o nós? O que é que nós vamos fazer? Esta era a parte, e nós vamos já terminar. E nós, como mais uma vez reforço, como temos falado há pouco tempo, Deus é um homem, é um ser de amor. Quando Jesus veio à Terra, foi efetivamente um ser de amor. E veio-nos trazer este novo, quase parece um novo evangelho. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E, caros irmãos, não estou a dizer que o estudo, que a oração, que o entendimento, isto que não seja importante, caros irmãos, é altamente importante. Porque este conforto que é necessário e que nós temos que dar à pessoa que se sente vítima destes fenómenos é algo que que é transversal a todos nós. Nós temos que dar conforto a quem sofre qualquer vítima de violência, qual que seja ela, ou qualquer mal, não é? Se é uma situação de desemprego, é uma situação que custa, porque baixa os rendimentos, uma situação de pobreza é mau, nós temos que ajudar, temos que fazer a nossa parte, temos esta contribuição. Mas nestas situações, qual é o nosso papel? Qual é a nossa função? E a nossa função é efetivamente orar com ela, estar com ela, falar com ela, sem dúvida. Mas denunciar, sempre. Sempre. Está bem? Sempre a denunciar. Há alguns contactos que nós temos aqui. E só para vos dizer, e depois falamos aqui, a linha de apoio à vítima, temos a UMAR e a Emergência Social 144. São as linhas que dizem. Neste momento, a questão da violência doméstica é um crime público. E nós não vivemos no mundo à parte. Nós dependemos das leis dos homens. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Não vivemos à parte. Não vivemos no nosso canto confortável. Não é? Infelizmente, a comunicação social tem um ponto a favor e um ponto contra. Porque a favor é o facto de irmos falando sobre isso. Mataram a mulher e a criança, não é? Morreu uma mulher em Trás-os-Montes e lá está o Correio da Manhã e denuncia isto tudo e sabe tudo. Isto é importante, tem a sua fase de importância. Depois o que é que nos faz? Alerta-nos contra o medo. Parece que estamos sempre constantemente com medo de encontrar um assassino ali na rua, não é? E que nos vá bater e que nos vá matar as nossas crianças. Então ficamos com alerta ao medo, não é? Ficamos assim muito receosos. É a parte boa e a parte má. Estamos sempre à espera do pior. Parece que nunca esperamos pelas coisas boas. Estamos sempre à espera do pior. Contudo, e aqui olhando não só para nós, novamente como igreja, como comunidade, como sociedade civil, como participantes deste dia-a-dia, desta labuta, a construção não é fácil, ela é feita passo a passo. Está bem? Não é. Não vá-se dizer que é uma coisa que nós tínhamos que, de repente, vestir a nossa camisola, mas não, é uma construção que é feita com algumas cautelas, com muito bom senso. Com muito bom senso e com muita... Está bem? Com muito bom senso e com muita sensibilidade face a esta situação. O sigilo é uma das questões também que vos queria falar. O sigilo não é eu saber das coisas e no final irmos aqui todos conversar e falarmos um bocadinho ali à porta da igreja sobre o que se passa. Isto não é sigilo. Isto é coscovilhice. Isto não é sigilo. Está bem?
O sigilo não é eu ir às compras e ouvir que alguém fala da minha vizinha e depois chegar lá a dar uma dica à conversa. Isto não é sigilo, isto é cuscovilhice. Não é isto. Sigilo é respeito. É eu saber e conseguir falar com as pessoas certas. Quem são as pessoas certas dentro aqui da igreja? Quem são as pessoas certas? Provavelmente o pastor da igreja, o ancião. Temos que falar. Temos que falar sobre isto e falar abertamente. E orar pela pessoa, com certeza. Para que ela tenha forças para perceber que não merece aquilo. Orar, claro. E depois fazer a denúncia, está bem? É crime público. Hoje em dia, todos nós temos esta obrigatoriedade de fazer esta denúncia. Não é à parte, não é só quando nos vêm a falar e quando as coisas não há mais. É crime público. Depois, a minimização dos danos, e aqui está o bom senso. Tá bom? O bom senso é perceber que conseguimos ir por aqui e depois voltar. E depois, se calhar, ou este caminho ou o outro. E depois, o respeito pela decisão, pelas tomadas de decisão da própria vítima. E isto é altamente difícil. Porquê? Porque as pessoas que são... Quando nós, como estávamos a falar, e mexemos nesta estrutura emocional da pessoa, quando falamos de violência, falamos de um padrão que a pessoa habituou-se a ter para a sua vida e que de repente alguém lhe diz que não é certo. E depois ela reforça e sabe que não é certo e tem que fazer alguma coisa, mas não sabe como. Então volta atrás, volta para a frente, volta para trás. E é aquilo que falámos há bocado, que é o cansaço. Quem ouve esta história já não aguenta. Já não aguenta. Ouça, já falámos isto em 1900 e não sei quantas, a história é a mesma, estamos em 2019 e a coisa continua. Isto é cansativo. Isto é respeito também. Porque se fosse se eu estivesse na situação do outro, eu fazia assim. Mas nós, quando estamos na situação do outro, fazemos sempre as coisas diferentes e sempre muito melhores. Não é? A pessoa tem direito ao seu tempo, ao seu espaço e às suas prioridades. Era aquilo que eu fazia para a minha vida? Se calhar não. Não é? Se calhar não era. Se calhar não sei. Ou era. Ou se calhar estamos aqui a falar, até poderia ser, aquela rapariga. Nunca, se calhar. Todos nós acabamos por assumir algumas cruzes na nossa vida porque tomamos essa decisão. Não é? Porque achamos, não é cruzes, é decisões, fazemos decisões que para os outros são absurdas, mas que para nós fizeram sentido naquela altura. E temos que aprender a ser felizes com eles. Quando a felicidade depois não advém e vem uma tristeza e depois envolvemos os filhos naquele contexto de violência e depois vêm os filhos e vêm mais ou menos outros e vêm os vizinhos e vêm os filhos dos vizinhos e depois aquilo toda não é saudável. Isto não é saudável. Está bem? Uma criança viver num ambiente deste, respeito pelo tempo e a decisão das vítimas, mas se a pessoa achar que quer isso para si, não é? Mas nós temos que ter sempre este papel, sigilo e falar, ir alertando e denunciar às entidades. Se a questão, eu tive uma situação muito interessante e vamos tendo algumas muito interessantes na vida que nos vão passando. E a questão foi só essa. Fizemos a denúncia, em termos da equipa, houve a denúncia para o Ministério Público, foi uma questão muito grave, e depois, novamente, com situações muito graves, o que é que acontece? Passado algum tempo, quando o bebê nasce, e nós estamos em questão, novamente temos a situação do enamoramento, das pazes, da esperança, não é? E efetivamente, falei-lhe, e na altura, quando estávamos no puerpério a conversar, disse-lhe assim, ouça, você entrou aqui por uma situação grave. Atenção que hoje não é possível fazer retirada de denúncias na polícia. Faz denúncia, fica. Pronto, o Ministério Público e tudo, também há alguns condicionantes, mas as coisas vão mudando. E a questão é assim, você teve uma entrada, foi uma questão grave que aconteceu aqui no início da sua gravidez. Neste momento está tudo bem, mas eu digo-lhe uma coisa, eu vou reforçar a queixa para o Ministério Público. Jamais, não pode. Porque não só se você está em perigo, como a sua criança poderá estar. E a questão do nascimento das crianças. E as crianças têm este dom, não é? De ser a esperança, a mudança do mundo. E agora vai ser tudo diferente, eu agora vou ser uma melhor pessoa. Nem sempre acontece, tá bom? Não atente cada um para o que é seu. Mas cada qual também para o que é dos outros, de modo a que haja em vós, o mesmo sentimento, em vós, o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Bom? E novamente, voltando à história do bom samaritano, e voltando à história do início, não é? Vai e faz o mesmo. Jesus, quando aqui esteve, era um ser relacional, e nós somos seres relacionais, nós
Jesus sabia do que é que nós precisávamos. Nós precisamos uns dos outros, precisamos do amor fraternal que existe uns dos outros. Mas isso não invalida a responsabilidade que temos para com os outros quando as coisas não correm mediante o que é correto. E quando as situações de violência, neste caso a violência, ultrapassam aquilo que é efetivamente correto. E tem, sim, de haver uma denúncia, está bem? E tem, sim, de se falar sobre isso. Atenção entre a diferença entre sigilo e coscovilhice, está bem? É muito importante percebermos isto. Uma coisa é sigilo, outra coisa é coscovilhice. Coscovilhice não, sigilo sim. Está bom? Muito obrigada pela vossa atenção e um bom sábado a todos. Alegria sempre.